Mas Thalita, quanto tempo antes eu devo contratar um arquiteto para eu conseguir ter a minha casa pronta antes do Natal? Se você está nesse vídeo, já deixe seu like, já curta aqui embaixo e continue seguindo o canal e acompanhando por aqui, porque eu sei que isso é uma das dúvidas que vocês têm, e se você está nesse vídeo você provavelmente deve ter esse mesmo tipo de questionamento de quando você deve começar um projeto para você ter sua casa, né, seu apartamento, ou seja, seu escritório pronto para uma data específica. A primeira coisa que vocês devem pensar é em relação ao nível de interferência que a gente vai fazer no local. Então, por exemplo, se for uma reforma que a gente vai fazer, uma alteração de revestimento, a gente vai ter marcenaria, marmoraria, todas essas questões dependem um pouquinho uma das outras. Então a gente tem que pensar em relação a etapas de projeto. Por exemplo, a gente vai começar a projetar nesse momento aqui. Então a parte de projeto, em relação ao momento que a gente vai pegar levantamento de medidas, né, pegar todas as medidas no local, a gente vai começar a planejar com vocês, vai fazer todas as aprovações, depois a gente vai passar para o projeto executivo e realmente começar a parte de orçamento com fornecedores para depois ir para a parte de obra. São processos longos e que demandam muito tempo e atenção. E independentemente de você estar reformando sua casa inteira ou às vezes um cômodo, é muito importante vocês terem em mente de que não são processos rápidos. E isso é importante para vocês até não irem muito afobados e fechando com qualquer profissional, com qualquer fornecedor, porque vão te dar um prazo mais baixo, porque é exatamente nesse ponto que a gente consegue diferenciar quem tem ou não experiência sobre reforma. Porque tem algumas coisas que são meio que prazos mínimos que a gente consegue oferecer para os clientes de forma assertiva e de forma com que não prejudique todo o seu planejamento de projeto e até mesmo para conseguir dar a atenção que vocês merecem durante esse processo. Então, se um profissional falar para vocês que, por exemplo, sua reforma, e vamos pegar assim um exemplo de um apartamento de 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma pequena varanda, né, com a sala de estar e jantar integradas, que eu acho que é tipo um padrão assim que a gente consegue colocar. Digamos que ele tenha por volta de 60 metros quadrados e o profissional passou para você que ele daria mais ou menos uns 30 dias úteis para fazer um projeto de estudo preliminar e mais depois uns 35 a 40 dias úteis para um projeto executivo, e um outro profissional chegou para você e falou que vai conseguir fazer todo esse processo de projeto em 15 dias. Pensa comigo, se um profissional precisa desse tempo para conseguir detalhar a quantidade de coisas que a gente sabe que vai ter em relação a todos os cômodos, você acha realmente que um profissional que te ofereceu esse tempo vai conseguir executar e ter toda a atenção necessária nesse período tão curto? Isso é um dos pontos que eu deixo para a reflexão de vocês. Às vezes essa questão do tempo é um ponto que pesa um pouco quando a pessoa chega em cima da hora e quer para uma data muito específica. Às vezes a pessoa vai te oferecer um prazo muito curto e nem sempre vai conseguir cumprir esse prazo. Então fiquem atentos a esse tipo de prazo, né, muito curto em relação a projetos que são um pouco mais complexos, até porque, independentemente do tempo de projeto, a gente tem todos os outros fornecedores que vão ser profissionais que vão entrar na sua obra e que vão ser extremamente necessários também para que você tenha a sua obra finalizada. Então não é só a parte do projeto, a gente tem todas as outras coisas, como por exemplo a mão de obra para conseguir fazer as interferências, às vezes é pintor, às vezes é um eletricista para fazer modificação de tomada, e marcenarias, marmorarias que a gente sabe que tem um prazo específico também. Então vamos pegar um exemplo desse apartamento de 60 metros quadrados e vamos imaginar que vocês vão fazer todo esse processo de projeto. Se você pega hoje em dia, né, eu estou falando assim, 2025, estamos em fevereiro. Se você começar um projeto hoje, nesse tipo de interferência, a gente vai começar todo esse processo, né, da parte do projeto, do planejamento. Vamos colocar que seja mais ou menos 2 meses daqui pra frente. Então está em fevereiro, a gente vai ter fevereiro e março, mais ou menos lá em meados de abril você deve ter algum orçamento de fornecedor, né, para começar essa parte de interferência em obra. E caso você tenha um financeiro para já iniciar de início, né, já finalizou o projeto, fechou com o fornecedor e vamos começar. A gente vai ter essa parte de compra de materiais, fechamento de contrato, que às vezes dura assim mais ou menos umas 2 semanas, né, que é o momento que vocês estão esperando tanto receber todos os orçamentos que a gente fez com os fornecedores, conseguir decidir entre eles, fechar tudo e alinhar isso com quem vai iniciar a sua obra, seja seu gerente de obra ou a equipe responsável que vai fazer toda essa parte do gerenciamento. Então aí a gente já tem 2 meses de projeto,
e mais um mês, mais ou menos, entre fechamento de contrato. Vamos botar assim, um mês, 2 semanas, né? Pode acontecer de 2, 3 semanas também, depende do seu nível de complexidade. Mas vamos colocar que você tenha por volta de quase um mês para conseguir iniciar, que é um prazo que pode acontecer em relação à disponibilidade de fornecedores. Então a gente vai iniciar esse projeto e você vai ter mais ou menos uns 3 a 4 meses, às vezes, de prazo para finalização dessa obra. Então vamos fazer esse cálculo comigo. Às vezes você tá com aquela expectativa de vou pegar no metade do ano, a gente começa a fazer em julho, e eu vou quebrar minha casa inteira, fazer a reforma e vou estar em dezembro com a minha obra concluída. E nem sempre é dessa forma. A gente tem prazos, não só nossos, como de fornecedores. E isso é um dos pontos que pega muito, porque um prazo de marcenaria normalmente é de 35 a 45 dias úteis para você conseguir entregar. Então, você já tem que ficar atentos a isso. Vamos fazer esse cálculo. 2 meses de projeto, então temos aqui fevereiro, março. Mais ou menos vamos botar um mês, né, em relação a essa parte de orçamento, e vocês realmente começarem propriamente a começar a obra, né, que tem essa questão da compra dos materiais, vocês conseguirem pegar, né, todos esses revestimentos, às vezes vocês vão trocar, enfim, e a equipe de obra está disponível. Então temos fevereiro, março, abril. Aí depois a gente vai ter toda a parte de interferência, vamos colocar 4 meses. Maio, junho, julho, agosto. Pode ser que a marcenaria seja entregue nesse período, se vocês já fecharem ela logo no início. Então, olha a quantidade de meses que a gente tem para você começar o planejamento da sua obra com o projeto e ter ele entregue. Isso a gente não está contando com atraso de obra, a gente não está contando com vocês fecharem o fornecedor às vezes um pouco mais para frente e esse prazo se estender, porque pode acontecer de vocês fecharem a marcenaria lá mais para o final da obra e ter um prazo maior, porque, enfim, final de ano sempre tem um prazo maior de marcenaria por conta dessa demanda que tem de final de ano, de todo mundo querer construir sua casa. Então, se você quer ter uma calma maior para conseguir construir o seu projeto com calma, conseguir organizar tudo, não ter problemas em relação a férias e feriados e tudo que a gente sabe que tem no final do ano, o ideal é você começar a se planejar pelo menos 6 meses antes do momento que você gostaria que tivesse pronta a sua obra. Eu estou te dando um padrão para um projeto de mais ou menos 60 metros quadrados, onde a gente vai fazer vários tipos de interferência. Óbvio que isso é proporcional ao tamanho do projeto. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto em um banheiro, provavelmente você vai durar mais ou menos uns 2 meses aí nesse processo entre projeto, fazer todas as modificações e conseguir iniciar essa obra, para depois ter mais um períodozinho de obra, porque dependendo do nível de interferência você vai ter que esperar também marcenaria, marmoraria, né? Mas não vai ser um período tão extenso em relação à obra contínua. Mas isso tudo é passado e explicado com o seu profissional de acordo com cada caso. Então, quando a gente fala que se planeje com antecedência, fale com o seu profissional com antecedência, é nesse ponto que a gente quer falar com vocês. É para vocês conversarem já com o profissional que vai atender vocês, com o arquiteto que vai fazer esse planejamento, para vocês conseguirem falar as interferências que vocês gostariam de fazer, pra gente conseguir passar esse panorama para vocês e vocês se prepararem psicologicamente para isso. Porque às vezes não é a parte financeira que vai pesar, às vezes vocês pagariam muito mais para ter uma marcenaria que fosse entregue na semana que vem, mas às vezes não vai ser viável de forma funcional mesmo. As marcenarias não vão conseguir te atender, as marmorarias não vão conseguir te entregar na semana que vem. Então, são coisas que vocês têm que levar em consideração, porque são processos de obra que nem sempre ficam tão claros para quem não está já nesse processo de obra. Então, é muito importante vocês terem toda essa concepção, esse planejamento com antecedência, para vocês não serem frustrados em relação à data que vocês tinham de expectativa de ter a obra de vocês pronta. Vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos relevantes para vocês, então eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, quais são os conteúdos que vocês têm interesse em saber e se esse vídeo ajudou você também a saber como é que funcionam esses processos. Eu estou pensando em trazer também alguns vídeos sobre processos, né, para vocês conseguirem entender. Não sei se é uma coisa um pouco técnica demais, se vocês têm ou não interesse, então me deixem saber aqui para eu conseguir trazer conteúdos cada vez mais relevantes para o que vocês querem saber. E é isso, gente. Espero ver vocês na próxima semana. Espero que tenham gostado do conteúdo. Beijos, até a próxima.